Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso 15º módulo. E esse 15º módulo, a gente vai tratar aí de um pacote chamado Dash, tá? Esse pacote Dash é muito legal, é muito bacana para produção de interfaces gráficas, realmente interfaces gráficas profissionais, certo? E mais importante do que isso, nessa primeira aula desse módulo, a gente vai ter uma visão geral e vai fazer também a nossa primeira interface gráfica no Dash, para a gente ver aí o começo dessas possibilidades, tá? Então, sem mais enrolation, a gente vai mostrar aqui o site do plotly.com/dash. Esse endereço vai estar na descrição do vídeo, tá? Assim como o código que eu vou fazer. Então aqui, se você for lá no site do Dash, pessoal, vocês veem aqui que dá para fazer tipo de interatividade, né? Enfim. Então, e aí o que me chamou a atenção aqui realmente no Dash foi o seguinte. Primeira coisa importante é que você consegue fazer interfaces gráficas de temas aí bem complexos, tá? Em horas. É isso mesmo. Então você tem aí coisas relacionadas a data science e você consegue produzir interfaces em horas. E tem um exemplo aqui, por exemplo, de um monitoramento de um veículo autônomo, né? Tá vendo aqui? Tem a imagenzinha, tem aqui o veículo andando, e você tem essa interface que você fez no Dash, que é algo assim interessante, tá? Mas para além da questão visual, você tem a questão técnica, que eu não vou entrar aqui, tá? Que você pode utilizar o Dash, tá certo? E tem também isso aqui que me chamou, esse pipeline aqui para o desenvolvimento, tá? Então ele fala do full stack, o processo full stack, né? Que você tem a etapa 3 e 4 aqui. E na etapa 4, por exemplo, entraria a questão do desenvolvimento em Angular, Vue, React, .NET. Você corta esse pedaço. Simples assim. Então você aqui desenvolve os modelos, formaliza os modelos, então seria a etapa dos data scientists, né? E você teria que ter a etapa aqui do full stack developers, né? Não precisa. Por quê? Porque a plataforma do Dash já permite você gerar uma o endereço, né, um URL, o endereço web, que já vai para produção, a interface. E, obviamente, isso aqui, ele põe aqui, ó, um cost savings, né? Mas eu diria também savings no sentido de você eliminar custos, mas tempo de desenvolvimento e fazer protótipos bem aderentes ali com o que vai ser o seu produto final, tá? E aí tem white paper, tem toda a questão técnica colocada aqui que eu não vou entrar, depois eu vou deixar na descrição do vídeo e vocês podem verificar, tá? Isso aqui também me chamou a atenção, pessoal, também vou deixar na descrição do vídeo, que é a galeria de apps e você pode ter acesso ao código depois, tá? Então, eu depois vou fazer mais para frente nesse módulo, pegar aqui alguns desses códigos aqui, a gente vai adaptar, vai trabalhar. Então, vocês veem que de fato você consegue fazer interfaces muito boas e para temas como, por exemplo, mapas, processamento de imagem, enfim, você tem uma série de elementos aqui bem interessantes, tá? Aqui de novo mapas, né? Para questão de dados do Uber, enfim. Então, tudo isso aqui é bem bacana, é bem interessante, e a gente vai começar nessa caminhada aqui para desenvolvimento de interfaces muito bacanas, muito legais, agora, tá? Então aqui, ó, se você não conhece a minha metodologia que eu estou usando o Google Colab. O que que é o Google Colab? Se você vier digitar Google e Colab, né? Eu estou logado já na minha conta, que não está aparecendo que eu estou em cima, a imagem está em cima, mas eu já estou logado na minha conta Google, tá? Deixa eu ver se eu consigo me deslocar aqui, não consigo que a imagem está travada. Enfim, então quando eu botar aqui, o primeiro link eu digitei Google Colab, então aparece essa janelinha, eu estou criando um documento no meu Google Drive, que é um documento que na verdade é uma série de códigos em Python. Então eu vou criar aqui um novo notebook, tá? E esse novo notebook aqui, pessoal, eu venho aqui, ele vai criar, tá carregando ali, tá? Isso aqui vai estar no servidor da Google, essa é uma parte interessante de você saber. Então aqui está sem título, né? Eu vou botar módulo. Lembrando que esse código vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então lembre-se disso, isso é importante. E aí eu vou botar aqui notebook 1, tá? Beleza, então vamos lá. Aqui eu acabei de criar um notebook, aparece isso aqui, é meio, enfim, simples, né? Mas tem muita coisa bacana nessa simplicidade toda, tá? Que a gente vai explorar.
A primeira coisa para a gente poder usar o Dash, pessoal, é eu fazer a instalação. Então eu vou botar exclamação pip install Jupyter Dash. Quando eu dou essa exclamação, eu estou dando um comando para a área de trabalho lá do Google, tá? Para minha conta Google, para ele fazer a instalação do pacote Jupyter Dash. Por que Jupyter? Porque só o Dash, se eu tivesse rodando no meu desktop, bastaria só o Dash. Mas eu quero rodar num notebook e ainda por cima é o notebook do Google Colab, tá? Então aqui ele está fazendo a instalação, está verificando se está tudo certo, tá? Ele demora um pouquinho, faz as instalações, mas enfim. Depois disso, tá tudo ok, tá? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer uso de bibliotecas, tá? Porque os meus comandos vão ser derivados dessas bibliotecas. Então você vai ter a Jupyter Dash, como que é o que eu já instalei, tá? E eu vou, ao invés de escrever Jupyter underscore traço Dash, eu vou, na verdade, from Jupyter Dash, eu vou importar o comando dessa biblioteca Jupyter underscore Dash, Jupyter Dash, tá? Ele vai ser importante, daqui a pouco a gente vai ver como que ele vai ser usado. Vou importar também a Dash Core Components, tá? Então você tem componentes que a gente chama de core, né? Que são atrelados a dinâmicas, a elementos dinâmicos aí do Dash. E ao invés de escrever tudo isso, eu vou botar um apelido DCC, tá? Depois a gente vai ver o que são esses elementos core components, tá? Tem também os Dash HTML, que são elementos ligados à página HTML, que você pode compor tags, né, do HTML, tá? Com tags dos core components, do Jupyter, do Dash. Se você não sabe o que é um HTML, a marcação HTML, vai aparecer um card em algum lugar aqui. Eu já venho discutindo em outros módulos anteriores o HTML, como usar HTML, o que é HTML. É uma linguagem que diz como é que você vai apresentar informações em páginas da internet. É isso. Tá? E aí você tem, olha, eu quero que apareça um título aqui, quero que agora apareça em formato de tabela. É só isso. Mas se você quiser ter mais detalhes, vai lá no card, tá? Também não precisa, que eu vou mostrar algumas coisas aqui, eu vou explicar também, tá? Então, enfim, é só se você quiser ter uma explicação um pouquinho mais longa, mais demorada e tal. Não precisa. Aqui eu também vou explicar, tá? Cada coisa. No contexto do Dash, tá? Muito bem. Então agora eu vou pegar o Plotly Express SPX e vou importar a biblioteca Pandas, tá? A biblioteca Pandas, pessoal, se você não conhece, vai aparecer outro card aqui, onde eu explico, eu tenho um módulo que eu explico o que é o Pandas. É, na verdade, uma biblioteca para trabalhar os dados, puxar dados da internet e colocar no formato de tabelas. É só isso, Pandas, tá? Mas dá para fazer muita coisa legal. E é isso que eu vou mostrar aqui também. Então, se você não conhece Pandas, tem a indicação do card que já foi feita, mas eu vou mostrar aqui também o que dá para fazer, tá? Enfim, você não precisa ser especialista em pandas para poder fazer as coisas funcionar, tá, pessoal? Então aqui, ó, eu vou criar um data frame. O que é um data frame? É uma tabela de dados. Então eu tenho PD, ponto. Quando eu ponho ponto aqui, ó, vai aparecer uma série de opções. Eu vou criar a opção data frame, tá? O que é o data frame? É a tabela de dados. Eu posso, a partir de um dicionário, criar uma tabela de dados, tá? Eu não vou ficar super explicando, pessoal. Mas a ideia aqui, ó, por exemplo, eu vou criar uma coluna, tá? Que eu vou chamar de frutas. Então, a denominação, o cabeçalho da coluna é frutas. E vai ter uma lista de strings, tá? Isso aqui é tipo básico, tá, pessoal? Se você não sabe o que são os tipos básicos de Python, vai aparecer outro card, vai lá e vê. Tem uma playlist, tem um módulo que eu fiz só disso também, tá? Laranjas. Então, eu estou criando aqui uma lista de strings, tá? Bananas. E aí, o que acontece? Isso aqui eu estou criando, na verdade, pessoal, se você for ver bem, eu estou criando uma lista de opções, tá? E aqui eu vou botar, vou duplicar, tá? Eu vou aproveitar isso aqui, vamos aproveitar o trabalho, eu vou duplicar, finalizei aqui, tá? Então, isso é a coluna, digamos aí, de frutas, e a gente não vai ter só essa coluna na nossa tabela, tá? A gente vai ter também uma outra coluna. Espera aí que tá. Ele de vez em quando ele. Isso, pronto.
Então é a coluna de quantidade. Eu vou abreviar aqui, vou botar uma abreviação para a gente não ficar o vídeo inteiro só escrevendo coisa, né? E aqui é uma lista de valores, de números inteiros, tá? Ok. E aí, por último, tem uma outra coluna que tem esse formato, né? O que é esse formato aqui? É um formato de dicionário. Então, é um dicionário em que você tem a chave, que é o nome da coluna, o cabeçalho da coluna, e os itens, então, que são os elementos que estão naquela coluna, são os valores guardados ali dentro de uma lista, seja lista de valores inteiros ou seja de strings, né? Como é o caso aqui, tá? Então, ok, eu estou passando aqui, como vocês podem ver, eu estou passando aqui o, os valores finais dessa última lista. Legal, então isso aqui, ó, ao finalizar isso aqui, eu vou ter um data frame, tá? Ó, aqui é uma tabela de dados, tá? Então você tem a coluna frutas, a coluna quantidade e você tem uma coluna aqui que é índice, que serve para indexar linha 0, linha 1, ele sempre começa do zero, tá, pessoal? O índice. Isso aqui é uma coisa padrão da linguagem Python. Essa indexação numérica é sempre começando no zero. Bom, já defini então minha tabela de dados. Isso aqui, imagina, poderia ser um arquivo da internet, né? Uma base de dados, um arquivo com valores separados por vírgulas, ou mesmo uma página. E aí você jogou aqui para o Pandas e o Pandas botou no formato de tabela. Ok, então agora eu quero exibir isso aí num formato de uma aplicação, tá? Então, o que que você pode fazer? Você pode vir agora e usar agora finalmente o Dash, tá? Para exibir esses dados aqui com uma formatação bacana, dentro de uma página HTML, etc. Então, lembrando que na descrição do vídeo, pessoal, eu vou ter esse código e esse link aqui, eu não vou ficar digitando, vai estar no código que está na descrição do vídeo. Ele, na verdade, é uma formatação, tá? Então, quando você tem uma página HTML, você tem esses arquivos .css que servem para resumir que tipos de formatação, ou quais são as formatações que você vai utilizar de fonte, de título, de tabela. Tudo isso está resumido aqui, já está pronto. Esse endereço de internet já tem uma série de configurações, você não precisa se preocupar, tá? Agora, para aplicação, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar um aplicativo, né? E aí eu vou chamar o Jupyter Dash, tá? Então, aqui o Jupyter Dash, eu vou botar aqui, ó, underscore name, tá? E aqui eu vou botar exatamente external sheets. Então, eu estou usando Eu tenho que sempre especificar aqui qual é o arquivo de formatação da minha página HTML que vai ser gerada, que vai ser o meu aplicativo no final das contas, tá? Vamos falar assim, de forma bem simples, né? Então, aqui, pessoal, eu vou fazer uma figura. Então, veja o seguinte: o meu HTML, ele vai ter, como eu já havia mencionado, lembra da importação aqui, ó? Tem o Core Components e o HTML Components. O que que é isso? O HTML são elementos fixos, né? Elementos que são dados ali da página, né? E tem outros elementos que já posso ser puxando de base de dados, que você apertou um menuzinho, aí vai mudar. São elementos dinâmicos que o Dash vai se, digamos assim, vai gerenciar isso, tá? Vai se preocupar com isso. Então aqui eu vou botar esse cara aqui, PX, né? Então lembra o seguinte, esse PX aqui é o que, ó? É o Plotly Express, tá? Então esse Plotly ele também permite você fazer gráficos. Lembra que a gente está trabalhando com Plotly Dash. Então, o Dash faz a parte de interface e o Plotly, obviamente, pode fazer gráficos, que você vai compor com a parte de interface que tem componentes HTML e componentes Core Components, que a gente já vai ver, tá? Então, aqui, ó, vou botar, por exemplo, o que que eu quero que apareça nesse gráfico de barras, né? Eu vou querer que apareça no eixo X as frutas e no eixo Y a quantidade, tá? Quantidade. A gente já vai ver como é que vai ficar esse gráfico. E a cor, pessoal, depende do que? Da unidade da federação. Então, repara que são tudo aqui, pessoal, cabeçalhos das colunas da minha tabela de dados, tá? Legal. Aí, o que que você poderia fazer também? Qual é outro parâmetro desse comando? Você pode usar bar mode, tá? E, ó, você vê que ele aqui, ó, ele já está botando
E para esse comando bar aqui, quais são os parâmetros? Tem um monte, né? E aí você pode botar aqui, ó, group, tá? Legal. Então, aí você fala, legal, eu quero ver a figura. Calma, a gente já vai fazer isso. Só que a gente vai exibir a figura dentro de um layout, que é o aplicativo vai ter um layout que a gente vai definir, tá? E a coisa importante é que isso vai ser um layout dentro de uma página HTML, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma página HTML, eu estou dando um comando aqui, e esse comando vai me permitir criar uma página HTML, tá? Ok, então deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Então agora a gente vai, digamos assim, colocar elementos dentro dessa página HTML, tá? Então eu vou usar esse children. Esse children aqui, pessoal, como é que ele vai ficar? Vamos lá, ó. Eu vou ter um componente HTML. Então quando eu chamo o HTML, veja que aparece uma série de opções. Ó, eu tenho vários aqui. Isso aqui é reader. É cabeçalho, tá? Então dentro desse cabeçalho eu vou botar children igual a. Então eu estou dizendo o que que vai, qual é o texto que vai dentro desse componente, certo? Oi Dash, por exemplo. Legal. Que mais que eu vou ter aqui, ó? Ah, tem que botar vírgula, tá? Por quê? Porque eu vou inserir outro componente. Então agora aqui, ó, às vezes ele aparece esse texto, isso não ajuda, né? HTML.div é uma outra formatação que eu tenho, tá? E aí o que que vai aparecer aqui? Children. Aí eu vou botar três aspas aqui, tá? Essas três aspas, elas são interessantes, pessoal, para que situação? Para quando você tem um texto que ocupa múltiplas linhas, né? Então aqui eu vou botar, é claro que não vai ser um texto tão grande assim. Dash criando para aplicativos web com Python, tá? Legal. E aí põe vírgula aqui porque vai vir mais um componente. Então agora eu vou botar DCC. Olha só então agora que interessante, pessoal. Esse DCC aqui, ó, é aqueles componentes aqui do Core Components, Dash Core Components, tá? Então aqui até agora eu estou botando elementos HTML, que, digamos assim, são estáticos, né? Não mudam. Agora eu tenho um componente aqui que tem um potencial de ser dinâmico, que é o gráfico. Então eu poderia eventualmente inserir elementos dinâmicos, né? Que você muda eles e o gráfico mudaria, tá? Não é o caso ainda aqui, tá? Mas no futuro a gente vai trabalhar com isso. Então aqui, example graph, tá? Isso aqui ID é só para identificar o componente num futuro e ele vai fazer mais sentido, tá? E aqui, ó, figure. Então esse elemento graph tem uma propriedade aqui, tem um campo figure que eu vou atribuir essa figura aqui. Então, ok, tá? E aí vem aquela questão. Bom, agora o que está faltando aqui? Vamos fechar aqui direitinho, certo? Então aqui eu fechei o app. Vamos rodar. Aí você vai falar, pô, mas cadê o app? Vamos ver só se está certo. Ó, tá certo. Tá tudo carregado na memória, mas não apareceu nada. E aí você tem que mandar rodar o app. Você quer ver, né? Eu também quero ver aqui se deu certo, se não deu certo. Então, para carregar o app, e esse é um dos pulos do gato, pessoal, foi importante eu ter colocado, não esqueça disso, Jupyter Dash aqui, tá? Se você for na página lá oficial do Dash, se você pegar os códigos aqui, sempre vai estar diferente aqui. E na hora que você for rodar no Google Colab, vai dar erro, vai dar problema. Como é que você descobriu isso? Fiquei algumas horas, alguns dias fuçando na internet até descobrir isso aqui, tá? Para rodar no Colab, ó, tá vendo? Ele vai aparecer, tô rodando, e aí ele te dá um endereço. Você vai clicar nesse endereçozinho aqui, ó. Tá aqui, ó, o link que é gerado é o link onde está o seu aplicativo. Então, de fato, esse link aqui, digamos assim, pessoal, ele não pode ser compartilhado, tá? Depois eu vou ensinar no próximo módulo como é que você pode compartilhar isso. E aí, de fato, outras pessoas podem acessar o seu aplicativo, tá? Por enquanto, isso aqui você não consegue compartilhar esse link, tá? Mas o próximo módulo eu vou ensinar. De qualquer forma, a gente vai explorar, tá vendo? Ó, tá vendo aqui? Então eu tenho as frutas, a escala X é frutas, a escala Y é quantidade, e as cores aqui foram meio que definidas, e já tem até uma legendinha, ó, pela unidade da federação. Então você tem a quantidade, né? Imagina que você está classificando fornecedores, né? Então, por cada produto aqui, qual é a quantidade que vem de cada fornecedor? Enfim, fica bem bacana. Então aqui você tem o cabeçalho, o H1,
Aqui você tem o outro componente, que é o div, né? Que é um texto aqui intermediário. E aqui a figura foi de fato gerada pelo plotly px, né? Você usou o comando bar, tá? E que esse componente aqui, depois a gente vai ver como é que ele pode se tornar dinâmico, tá? Então, com isso aqui, pessoal, esse código está na descrição do vídeo, né? A gente já está começando, então, a fazer algo aqui que vai ficar muito interessante, pessoal. Claro que a gente tem vários componentes ainda para aprender e mais para frente a gente vai ver como é que a gente consegue colocar elementos que dão uma dinâmica e que aí de fato vai virar um aplicativo interessante aí para você produzir coisas legais, bacanas, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E aí, na próxima aula, o que que nós vamos fazer? Adivinha? Será o que que vai? Surpresa? Não. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, que vocês podem. O background, a cor de fundo e a cor do texto desse aplicativo, você pode modificar. E pode fazer isso de um jeito que fica fácil de modificar, de escolher cores, tanto de fundo quanto do texto da página, tá? Do aplicativo. É isso. Obrigado, então, pessoal. E espero vocês na próxima aula, hein? Um abraço e até lá. Tchau.